Hoje a gente vai falar sobre a visita histórica do Trump à China, que aconteceu agora nos dias 13 e 15 de maio de 2026. 3 dias em Pequim que a mídia globalista tratou como irrelevante ou, pior ainda, trataram como uma humilhação americana. Como sempre, quando a militância de redação tenta minimizar o evento, é justamente aí que você sabe que você precisa prestar atenção no que de fato aconteceu, o que está nas entrelinhas. Porque o que aconteceu nesses 3 dias vai muito além do que a mídia, o woke, tem noticiado para você. Eu vou te explicar com calma por que essa visita muda o tabuleiro geopolítico do século XXI. Primeiro a gente tem que estabelecer o cenário. O Trump chegou a Pequim com a maior e mais impressionante delegação empresarial que o presidente americano já levou para uma visita internacional. Elon Musk, da Tesla, Tim Cook, da Apple, Jensen Huang, da Nvidia, executivos da Qualcomm, da Meta, da Visa, Mastercard, Boeing, Cargill, Cisco, Micron. Não foi delegação de subordinado, não. Foi exibição de força. Foi o Trump dizendo ao mundo: olha quem que controla a fronteira tecnológica e econômica do planeta. Olha quem que detém as ferramentas do futuro. E a China, que recebeu essa delegação, não é potência invulnerável que a narrativa globalista tenta construir, não. É o país com a maior crise demográfica da sua história moderna, com uma montanha de dívida, com dependência crônica do comércio global e com as fragilidades estruturais de todo o regime totalitário. A população chinesa caiu mais de 3 milhões de pessoas apenas em 2025. Quarta queda consecutiva. Nasceram menos de 8 milhões de chineses no ano passado, o número mais baixo desde 1939. A taxa de fertilidade está em 1,1 filho por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para manter a população estável. E as projeções apontam que a China pode perder 250 milhões de habitantes até 2050. Vai envelhecer antes de fato enriquecer. Com esse pano de fundo em mente, a visita de Trump ganha um significado completamente diferente daquele que a imprensa tentou te vender. A reunião aconteceu no complexo governamental que abriga a sede do Partido Comunista Chinês, em Pequim, uma honraria raramente concedida a líderes estrangeiros. Xi foi cerimonioso, mas o Trump foi direto. E logo no início das conversas, o Xi trouxe à tona a chamada armadilha de Tucídides. Aquela tese de que quando uma potência em ascensão desafia a potência dominante, a guerra é quase inevitável. Perguntou diretamente a Trump se os dois países poderiam superar essa armadilha. Mas Xi esqueceu, ou preferiu esquecer, um detalhe fundamental. No caso original, Atenas, a potência em ascensão, foi derrotada. Esparta venceu em 404 a.C., derrubou as muralhas e dissolveu a sua frota. E Tucídides, ele mesmo ateniense, escreveu a sua obra como uma autópsia do fracasso da própria cidade. Então, quando Xi Jinping invoca Tucídides, ele pode estar fazendo uma admissão velada de que a China está muito vulnerável. A China sabe que uma guerra direta com os Estados Unidos custaria caro demais para o seu projeto. É só observar o que está acontecendo com a Rússia nesse momento. Agora, vamos o que aconteceu de concreto. Na questão comercial, as compras chinesas de produtos agrícolas americanos despencaram 65% em 2025, com apenas 8 bilhões de dólares. A China havia migrado para outros fornecedores, inclusive o próprio Brasil, em resposta às tarifas americanas que chegaram a 145% no auge da tensão entre os dois países. Depois das negociações, essas tarifas recuaram para 10%. E nessa visita, China e Estados Unidos sinalizaram interesse em ampliar o comércio agrícola e reduzir barreiras em outros setores. O Trump anunciou o pedido de 200 aviões da Boeing pelas empresas aéreas chinesas. Pequim não confirmou oficialmente os detalhes, o que é típico de cautela diplomática chinesa, mas também é uma forma de manter a sua margem de negociação. O Scott Bessent, secretário do Tesouro, indicou que as duas superpotências globais de inteligência artificial vão começar a dialogar sobre regras de salvaguarda para o uso da tecnologia. Isso é mais importante do que parece. Sabe por quê? Porque a questão tecnológica não é apenas comercial.
ela é estratégica no sentido mais profundo da palavra. A Nvidia fabrica os chips que treinam as inteligências artificiais mais avançadas do mundo. Jensen Huang estava em Pequim, mas as empresas tecnológicas chinesas continuam proibidas de comprar chips de IA mais avançados da Nvidia por questões de segurança, protocolo ali do Pentágono americano. E essa restrição não é uma mera burocracia. É uma das peças centrais da estratégia americana de manter a vantagem do campo mais decisivo do século em suas mãos. A disputa pelos chips de ponta é, em última análise, a disputa pelo poder global. Quem dominar a inteligência artificial vai dominar a economia, a defesa, a segurança, a cibernética, a saúde, logística, energia, vai dominar tudo. E aqui que vale uma reflexão que poucas pessoas estão fazendo. A Anthropic, a empresa americana de inteligência artificial, divulgou em abril desse ano que desenvolveu um modelo que ela mesma decidiu não liberar para o público porque considerou ele perigoso demais. Esse modelo descobriu uma série de vulnerabilidades em praticamente todos os sistemas operacionais e navegadores do planeta. O sistema encontrou falhas escondidas há mais de 2 décadas em sistemas amplamente utilizados para gestões de banco de dados. E segundo a própria Anthropic, essa capacidade ofensiva não foi treinada de propósito. Ela acabou acontecendo como um efeito colateral, uma própria descoberta do raciocínio da própria inteligência artificial. E o que isso significa? Que qualquer inteligência artificial suficientemente avançada, ela pode se tornar automaticamente uma arma cibernética de destruição em massa. Imagina o caos cibernético de você controlar bancos, dados importantíssimos. Isso é pior do que uma bomba atômica, que exige urânio enriquecido, infraestrutura industrial detectável, gera uma retaliação automática, crise global. Já o ataque cibernético, não. Você consegue fazer isso, é difícil de você atribuir quem foi o autor daquela operação, é difícil de você fazer uma retaliação em igual medida. Então, a inteligência artificial, nas mãos erradas, acaba sendo a arma perfeita. Por isso, a presença de Jensen em Pequim tem um peso que vai muito além do comércio, tá? Agora, tem um tema delicado dessa visita, que é Taiwan. Xi Jinping avisou a Trump que Taiwan é o ponto mais perigoso da relação entre os dois países. Disse que erros do passado podem empurrar as duas nações para um conflito por conta da independência de Taiwan. Trump, quando voltou para os Estados Unidos, declarou que ainda ia pensar se vai liberar uma verba de 14 bilhões de dólares para armamentos na ilha. Sinal de que a mensagem de Xi Jinping foi compreendida. Mas por que Taiwan é o ponto mais explosivo? Porque Taiwan não é apenas uma ilha com 23 milhões de habitantes. Ela é sede das maiores empresas de manufatura de chips de inteligência artificial. Os chips mais sofisticados do mundo. 99% dos chips usados para treinar modelos state of art de inteligência artificial são fabricados lá pela TSMC, Taiwan Semiconductors, que controla o sistema nervoso da economia mundial. Os Estados Unidos criou o campus da TSMC lá no Arizona, mas a quantidade de chips produzida ainda é mínima e não replica o complexo ecossistema industrial que foi desenvolvido em Taiwan ao longo de décadas. Uma interrupção séria no fornecimento de chips de Taiwan, bombardeio de uma fábrica, de uma estrutura dessas, vai causar grande choque econômico global muito maior do que a pandemia de 2020. E a China sabe disso e é a sua carta na manga. O risco real é Trump usar Taiwan como moeda de troca sem efetivamente entregá-la, na esperança de extrair concessões da China em outras frentes. Se Trump conseguir manter Taiwan formalmente protegida enquanto extrai algumas concessões comerciais e tecnológicas da China, vai ser uma vitória estratégica. Se ele não conseguir isso, terá perdido a guerra que era o objetivo central de todo o realinhamento americano. E ainda tem um ponto que a maioria dos analistas está ignorando. O que essa visita significa para a Rússia e para o Irã, que fazem parte ali do bloco BRICS. O Xi Jinping se comprometeu publicamente a não enviar equipamento militar ao Irã.
A China abandonou, pelo menos aparentemente, o aliado estratégico em troca de espaço de negociação com Washington. Aquela história do BRICS de ninguém solta a mão de ninguém foi por água abaixo. E isso é um golpe enorme, não apenas para Moscou, que contava com Pequim para sustentar o eixo China e Rússia, e o Putin agora, ele não tem posição de... E o Putin agora, ele não está mais na posição de força que ele imaginava em 2022. A China mostrou que prefere negociar diretamente com o Ocidente do que ficar nessa aliança com Irã, Rússia. E falando em BRICS, aonde que o Brasil entra nesse jogo, nesse momento totalmente sensível? O Lula esteve com o Trump na Casa Branca no dia 7 de maio, pouco antes, uma semana antes dessa viagem a Pequim, e não foi coincidência. O Brasil tem 23% das reservas mundiais de terras raras, o maior do mundo nesse quesito, apenas atrás da China. Nós somos uma peça central na disputa por minerais críticos, que é o coração da guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. Terras raras são essenciais para semicondutores, veículos elétricos, baterias e sistemas de defesa. E o Brasil ainda não desenvolveu essa exploração em larga escala. O regime atual se vendeu como um aliado natural do bloco chinês via BRICS, mas agora se vê obrigado a negociar diretamente com Trump. O problema é que no mundo atual, das zonas de influência, não existe nenhum tipo de neutralidade. O Trump deixou claro na nova estratégia de segurança nacional americana que o hemisfério ocidental é quintal dos Estados Unidos. Retorno explícito à doutrina Monroe. Daí a remoção forçada de Maduro na Venezuela, a expulsão das empresas chinesas do Canal do Panamá, a pressão crescente em cima de Cuba, que pode ser a próxima bola da vez. Quem está na América Latina está sob gestão da esfera americana, quer queira, quer não. O Brasil que entender isso e souber negociar o seu lugar dentro dessa estrutura, vai sair ganhando. E pode sair ganhando muito, considerando nossos recursos de terras raras, a nossa agricultura e a nossa posição geográfica, alinhamento ali de fuso horário com os Estados Unidos. O Brasil que insistir nas fantasias multipolares vai perder a janela de oportunidade histórica. Por isso, essa eleição de agora vai ser bem decisiva nesse alinhamento. Então, fechando aqui o nosso vídeo, a visita de Trump a Pequim não produziu acordos espetaculares com anúncios grandiosos e por isso a militância globalista tratou esse evento como sem substância, foi o fiasco dos Estados Unidos. Só que o que aconteceu nesses 3 dias foi a sinalização clara de que o século XXI será organizado em torno de 2 grandes esferas de influência, com a Rússia totalmente rebaixada, com o Irã possivelmente abandonado e com o resto do mundo se reorganizando em volta de 2 grandes polos. China não é a potência incrível que a mídia globalista tenta te vender. É um país com uma bomba demográfica, de endividamento histórico, dependência do comércio internacional, fragilidades estruturais que todo sistema totalitário e ditatorial tem. E o Xi Jinping sabe disso, o Trump também sabe disso. Por isso que a conversa em Pequim foi de igual para igual, com vantagens americanas em vários tabuleiros. Exceto no tema de Taiwan e dos chips de ponta, onde Trump carrega um risco real de uma derrota histórica se não souber aonde que ele está pisando. O cenário é esse, e agora você tem as informações que a maioria das pessoas não vai encontrar no jornal. E se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer ter uma carteira que já antevê esse tipo de movimento, basta você acessar o link aqui da descrição do vídeo, agendar uma reunião gratuita com os nossos analistas aqui da Auction Wealth para você aprender a investir de maneira global ou para você ter a sua conta conectada com o nosso escritório para que a gente faça a gestão total do seu patrimônio para você surfar a maior alta das bolsas de valores que vem acontecendo nos últimos 5 anos e que pelo andar dessa visita ainda vai perdurar durante muitos anos. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!